A palavra neste momento à senhora conselheira, ao senhor conselheiro e ao representante do Ministério Público para querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, passamos à ordem do dia para relatar conselheira Ana Raquel. Senhora Presidente, senhor conselheiro, documento do Ministério Público de Contas. Tenho para relatar processos de FUNCONTAS e processos de aposentadoria. Vou iniciar pelos processos de FUNCONTAS, são apenas dois. Primeiro é o processo número 810 de 2017, que trata da remessa fora do prazo, da quarta remessa do SICAP, do Fundo Municipal de Saúde de Campo Alegre, quarta remessa de 2016, cuja responsável é a senhora Tamires dos Santos. E o processo 828 de 2017, também do mesmo Fundo Municipal de Saúde de Campo Alegre, só que referente à segunda remessa do SICAP do exercício de 2016. Em ambos os processos, a responsável ela foi citada para se manifestar, mas não deu entrada em nenhuma defesa. Inclusive, solicitamos ao setor de protocolo para verificar e certificar que não houve realmente nenhum processo de defesa. Então, o processo não passou pelo Ministério Público de Contas e, sendo assim, eu trago proposta de decisão no sentido da aplicação de multa de 100 UPFAUs por cada um dos processos, cada um dos descumprimentos e as medidas de praxe, cientificar responsável do inteiro teor da decisão para proceder no prazo máximo de 15 dias após o trânsito em julgado ao pagamento da multa a crédito do FUNCONTAS, alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para o posterior ajuizamento da competente ação de execução e cientificar a direção do FUNCONTAS para o cumprimento desta deliberação. Esses são os dois processos, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, senhores conselheiros substitutos, o Ministério Público opina favoravelmente à aplicação das multas, uma vez que os gestores foram notificados e sequer apresentaram a defesa. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho a relatora, senhora Presidente. Aprovados. Dando seguimento, senhora Presidente, eu tenho processos de registro de aposentadorias. Tem alguns processos que vieram adiados da sessão passada, em que eu não estive presente, e processos novos que foram repautados. Mas eu vou lê-los todos de uma vez só, que eu acho que não faz diferença, só para poder fazer constar e facilitar aí a procura do Ministério Público de Contas. O primeiro processo é o processo TC 335 de 2018, e o beneficiário é o senhor Sebastião Luiz Martins Santos. O TC 566 de 2019, da senhora Joélia Gonçalves Caroço Lima. O TC 8623 de 2017, da senhora Aline Maria Cordeiro Freire da Conceição. O TC 11349 de 2017, do senhor Luísio Leôncio dos Santos. O TC 14978 de 2017, da senhora Lúcia Elizabeth Mendes. O TC 15685 de 2017, da senhora Maria de Fátima Lisboa Ferraz. O TC 16549 de 2017, da senhora Eliane Duarte Bezerra. O TC 16553 de 2017, da senhora Maria Sandra Barbosa Silva de Lima. O TC 17501 de 2017, da senhora Cícera Maria de Brito. O TC 17516 de 2017, da senhora Josélia Teixeira dos Santos. O TC 17521 de 2017, da senhora Lieda Inácio Lopes Cordeiro. TC 17601 de 2017, da senhora Ivonilda Ramos dos Santos. TC 17615 de 2017, da senhora Floraci Maria Lopes do Nascimento. TC 9819 de 2017, da senhora Raquel Pereira Bezerra. O TC 12359 de 2017, da senhora Rosângela Freire Rocha de Menezes Costa. TC 12363 de 2017, da senhora Marli Saturnino dos Santos. TC 14979 de 2017, da senhora Mabel Tereza Costa.
TC 14991 de 2017, da senhora Valdemira Bezerra Araújo do Nascimento. TC 17551 de 2017, da senhora Denise Bezerra do Nascimento. TC 18146 de 2017, da senhora Roseane Silva Félix dos Santos. TC 9806 de 2017, da senhora Solange Silva de Oliveira. TC 17548 de 2017, da senhora Devonete Marques Correia. TC 571 de 2019, do senhor Edson Carlos de Ataíde. TC 17445 de 2017, da senhora Roberta Ferreira da Silva. TC 18225 de 2017, da senhora Maria do Carmo Silva de Souza Santos. TC 6798 de 2017, da senhora Valmira Bezerra de Araújo Silva. TC 12361 de 2017, da senhora Rosa Lúcia da Silva. TC 2791 de 2018, da senhora Maria Aparecida Torres Teixeira. TC 7895 de 2017, da senhora Maria Ângela Ferreira de Brito Magalhães. TC 11328 de 2017, da senhora Gislaine Alves da Silva. TC 11345 de 2017, da senhora Irani Lopes Silva Melo. TC 15651 de 2017, da senhora Genilza Nascimento Silva. TC 17549 de 2017, da senhora Cláudia Amália Ramos de Melo. TC 15626 de 2017, do senhor Orlando Jerônimo da Silva. TC 18141 de 2017, da senhora Maria Gomes da Cruz. Em todos os processos, o Ministério Público de Contas se manifestou pela legalidade dos referidos atos e eu trago proposta de decisão no sentido de que a primeira Câmara ordene o registro dos decretos e portarias que concederam as referidas aposentadorias, da ciência das decisões aos órgãos de previdência respectivos, destacando a necessidade de realizar a devida compensação financeira nos casos em que houver contribuição para mais de um regime e determinada a evolução dos respectivos processos administrativos originais aos respectivos órgãos de previdência. Esses são os votos, senhora presidente, senhor conselheiro. Só fazendo uma ressalva, senhora presidente, há um processo, o processo TC 17601 de 2017, que o protocolo ele registrou como o senhor Ivonildo Ramos dos Santos. Na verdade, é a senhora Ivonilda Ramos dos Santos. Todo o processo administrativo está correto, mas como na pauta saiu o nome errado, eu entendi que não haveria nenhum prejuízo, mas eu estou deixando aqui registrado porque se houver alguma ressalva eu posso repautar, enfim, mandar fazer a correção. Houve um outro processo também e aí eu tomei a iniciativa de fazer previamente essa correção, mas como nesse não e já estava pautado, eu trouxe para se entenderem que há algum problema, eu retiro de pauta. Com a palavra ao Ministério Público. O Ministério Público reitera todas as manifestações que opinaram no sentido da regularidade dos atos aí de aposentadoria, pensão, reforma e a concessão do respectivo registro. Em relação ao erro material apontado, o Ministério Público entende que é uma falha de menor importância que não traz nenhum prejuízo à validade aí do processo e deste julgamento, podendo ser retificada posteriormente a autuação, se for o caso, se trouxer prejuízo, mas nem divisa o prejuízo, ainda que não seja alterado. Essas nossas considerações. Em discussão o processo. Em votação, conselheiro Sérgio. Acompanhe a relatora, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, com esses processos eu encerro a pauta de hoje. Pela ordem, conselheiro Sérgio. Me presta aqui, depois você fala. Senhora presidente, senhora conselheira substituta, senhor procurador do Ministério Público de Contas, tenho inicialmente a relatar o processo
TC número 12.668/2019, trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas contra a ex-prefeita do município de Olho d'Água Grande, senhora Maria Suzanice Higino Baé, e o escritório de advocacia Monteiro e Monteiro Advogados Associados. A presente representação tem origem em investigação realizada pelo Ministério Público de Contas através de procedimento ordinário número 09/2016, com o objetivo de analisar a legalidade da contratação de escritórios de advocacia por diversos municípios alagoanos para a prestação de serviços jurídicos consistentes na execução de título judicial resultante de ação coletiva, impetrada pela Associação dos Municípios Alagoanos, a AMA, concernente a transferências a menor de verbas da complementação da União para o então Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, o Fundef. E daí na representação, o Ministério Público de Contas, ele requer, em síntese, a admissibilidade do feito, concessão de medida cautelatória determinando a suspensão tácita do contrato firmado, determinando ainda que o gestor se abstenha de realizar os respectivos pagamentos ao escritório contratado, submissão ao Pleno do Tribunal de Contas para que seja determinada a apuração dos fatos, que sejam procedidas diligências aos órgãos técnicos, citação dos representados mediante concessão de prazo de 15 dias para apresentação de alegações de defesa, intimação do representante da Prefeitura de Olho d'Água Grande para que, querendo intervir no feito, aderindo à pretensão do Parquet de Contas ou defendendo os atos impugnados. Em 20 de novembro de 2019, portanto, deste ano, os autos vieram ao gabinete deste conselheiro, que traz nesta oportunidade para apreciação desta Câmara Deliberativa. Aqui eu faço o registro dos fundamentos para exame processual do processo, e aqui eu registro os artigos 71 e 74 para o segundo e 75 da Constituição Federal, artigos 94 e 97 da Constituição Estadual, artigo 1º, inciso 18, combinado com 42 da nossa lei orgânica, e artigo 190 do nosso regimento interno. Todos esses dispositivos normativos, eles estabelecem a competência do Tribunal de Contas para exame da matéria. Em relação aos requisitos para admissibilidade e processamento da representação, verifica-se que se trata de matéria inserida na competência desta Corte de Contas, apresenta indícios de prova, refere-se a administrador, jurisdicionado ou responsável sujeito ao controle externo exercido por este Tribunal de Contas. O representante relata em síntese que a prefeita do município de Olho d'Água Grande, no exercício de 2016, não obstante dispor de procuradoria jurídica própria, contratou diretamente o escritório de advocacia Monteiro e Monteiro Advogados Associados para atuar na fase de execução provisória de título executivo que reconheceu o direito ao pagamento das transferências de recursos do então Fundef repassados a menor para a municipalidade. Isso em descumprimento aos preceitos da Lei 8.666 de 93, que é o Estatuto das Licitações e Contratações. Aduz ainda que a verba auferida na execução não deve ser utilizada para o pagamento de honorários advocatícios, a despeito do disposto no artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e dos artigos 2º e 21 da Lei 11.494 de 2007, que vinculam a aplicação de recursos repassados pela União a título do Fundeb e Fundef, a manutenção e desenvolvimento da educação básica e a remuneração condigna dos trabalhadores da educação. O Ministério Público de Contas também relata, essencialmente, em sua representação, duas importantes irregularidades envolvendo a prestação de serviços jurídicos para a execução dos valores decorrentes das diferenças da complementação devida pela União no âmbito do Fundef. A primeira
se refere à possível ilegalidade na contratação do escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados, uma vez que a celebração de contrato haja vista a celebração de contrato sem evidência de que tenha sido realizado o devido procedimento licitatório, portanto, em desacordo com a Lei 8.666 de 93. A segunda é relacionada à previsão de pagamento de honorários advocatícios com recursos que possuem destinação constitucional vinculada à finalidade específica, no caso, a manutenção da educação básica. Com relação à primeira irregularidade, assento que a licitação pública é procedimento imperioso no âmbito da administração pública. Assim, as obras, serviços, compras e alienações da administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, devem ser contratadas mediante processo de licitação pública. Nesse sentido, é o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal e o artigo 2º da Lei 8.666 de 93, os quais eu reproduzo aqui em meu voto. Destaca-se que o objeto da contratação diz respeito à mera execução de título judicial e que, nessa fase processual, nada haveria de complexo ou controverso a ser buscado na via judicial, uma vez que a causa de pedir já se encontrava decidida, fazendo-se necessários apenas o pedido de cumprimento de sentença perante a Justiça Federal. Portanto, não é um serviço complexo a demandar a contratação de um escritório de advocacia para implementação dessa demanda. Afastando-se, inclusive, a possibilidade de contratação através do Instituto da Inexigibilidade, que é o artigo 25 da Lei de Contratações e Licitação e Contratações, por não haver singularidade no serviço pretendido. Nesse sentido, o Tribunal de Contas aqui do Estado, por meio de Instrução Normativa número 02/2011, estabeleceu condicionantes para a contratação mediante inexigibilidade de licitação, excluindo expressamente a possibilidade de utilização desse procedimento para a contratação de serviços de assessoramento jurídico. E lá o artigo 3º, eu faço aqui questão de relatar, de reproduzir e fazer a leitura, senhora presidente, que esse dispositivo legal, ele determina que não se caracterizam como serviço de natureza singular aqueles relacionados ao assessoramento jurídico ou contábil prestados corriqueiramente e inerentes à rotina da administração pública, desprovidos da singularidade exigida pelo texto legal. É assim a nossa disposição normativa da Instrução número 002/2011. É razoável supor que os referidos serviços advocatícios possam ser realizados por profissional habilitado pertencente ao quadro da prefeitura do município, da prefeitura municipal, ou seja, o quadro da procuradoria do município, sem a necessidade de contratação de empresa ou profissional especializado. Com relação à previsão de pagamento de honorários advocatícios com recursos que possuem destinação vinculada à manutenção e desenvolvimento da educação, o representante alega que o pagamento não pode ser viabilizado por meio de destaque desta verba, pois provém de recursos do Fundef, os quais possuem aplicação vinculada à manutenção e desenvolvimento da educação básica. De fato, a esse respeito, o STF enfrentou o tema na ação civil ordinária número 669, cujo relator foi o ministro Marco Aurélio Melo, e publicada no Diário Oficial do dia 28 de agosto de 2017. O STF confirmou tese de que a complementação da verba do Fundef, feita pela União, em razão de repasses feitos a menor, tem caráter vinculativo e deve ser aplicada em ações de desenvolvimento da manutenção do ensino. E aqui eu reproduzo parte dessa decisão e a fixação do entendimento do STF, que eu acho que é dispensável, exceto o item 2,
que diz que a complementação do Fundef, realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixado em desacordo com a média nacional, impõe à União o dever de suplementação dos recursos, mantida a vinculação constitucional às ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Portanto, foi o voto vencedor quando da apreciação dessa ação. No TCU, a ementa do acordo número 1224/2017, proferido na sessão do dia 23 de agosto de 2017, revela o entendimento daquela Corte de Contas no sentido de que a destinação dos recursos provenientes da diferença da complementação devidos pela União no âmbito do Fundef para a área diversa da educação configura desvio de finalidade, sendo considerada irregularidade gravíssima que enseja dano ao erário. Portanto, o TCU também já enfrentou a matéria e decidiu em seu plenário que a aplicação desses recursos em ações e programas, projetos diferentes da educação configura desvio de finalidade e também considera irregularidade gravíssima, ensejando dano ao erário. E aqui eu faço a reprodução desta ementa, que eu penso dispensável a leitura, porque Vossas Excelências, inclusive, devem conhecer essa decisão em razão de que esta Corte de Contas já enfrentou também essa matéria em ocasião pretérita. Portanto, diante do teor da representação, bem como da documentação carreada aos autos, vislumbra-se a existência de fortes indícios das irregularidades apontadas, pertinentes à contratação irregular dos serviços advocatícios. Por fim, impugna o representante pela concessão de medida cautelar para determinar que o gestor do município de Olho d'Água Grande se abstenha de realizar o pagamento de quaisquer valores devidos a títulos honorários advocatícios referente à ação de execução provisória, bem como para suspender os contratos firmados. Aí eu faço uma breve apanhada aqui sobre os requisitos para a concessão dessa medida cautelar. E, ao final, aqui, numa análise superficial, eu afirmo que, apesar de os fatos narrados se reportarem ao ano de 2016, entendo presentes os requisitos para a concessão da medida. No mais, diante das irregularidades noticiadas e a possibilidade de dano ao erário municipal, através de destaque de verbas do Fundef para pagamento de honorários advocatícios, imperiosa apuração dos fatos por esta Corte de Contas, quantificação do dano, identificação dos responsáveis e, se for o caso, a aplicação das sanções previstas no ordenamento jurídico. E aí passo ao voto, no caso, em razão, senhora conselheira, do quórum desta Câmara Deliberativa. Inicialmente eu tinha feito aqui como proposta de voto, mas é um voto em razão do quórum, e aí eu afirmo que presentes os requisitos exigidos na lei orgânica e no regimento interno desta Corte de Contas para a admissibilidade da representação sobre exame e convencido da necessidade de que sejam apuradas as irregularidades narradas pelo representante, eu voto no sentido de que o Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos para a admissibilidade do feito, previstos no artigo 191 do nosso regimento interno, deferir parcialmente a medida cautelar requerida para determinar ao atual gestor do município de Olho d'Água Grande que se abstenha de promover o pagamento de honorários advocatícios supostamente devidos em razão de demanda judicial consistente na execução provisória para recomposição do Fundef em face da União até decisão final de mérito. Determinar a Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária Municipal sejam adotadas providências no sentido de verificar a regular aplicação dos recursos provenientes dos precatórios do Fundef em ações voltadas à manutenção e desenvolvimento da educação básica,
adotando para tanto inspeção e diligências que se fizerem necessárias, apresentando os resultados das ações de fiscalização por meio de relatórios e pareceres que indique ou os responsáveis individualize as condutas e quantifique possível dano ao erário municipal, oportunizando os responsáveis o contraditório e a ampla defesa. Oficiar a Justiça Federal de Alagoas para solicitar que informe a esta Corte de Contas o valor referente aos créditos da diferença da complementação da União para o Fundef pendentes de pagamento, pagos ou creditados em favor do município de Olho d'Água Grande. Determinar ao atual prefeito do município de Olho d'Água Grande, José Adelson Souza, que no prazo de 15 dias encaminhe a este Tribunal de Contas documentos, informações e esclarecimentos a seguir. Cópia integral 5.1. Cópia integral do procedimento administrativo de licitação que resultou na contratação do escritório de advocacia Monteiro e Monteiro Advogados Associados para a prestação de serviços advocatícios para a recuperação de valores do Fundef, inclusive aditivos e prorrogações dela decorrentes. Informar se existe contrato vigente no âmbito daquela municipalidade para a prestação de serviços de advocacia. Caso positivo, encaminhar cópia dos respectivos procedimentos de contratação. Informar se houve algum pagamento decorrente do contrato celebrado com o escritório de advocacia Monteiro e Monteiro Advogados Associados, encaminhando a esta Corte de Contas, em caso positivo, cópia das notas de empenho e ordens bancárias de pagamento. E citar a senhora Maria Suzanice Higino Baé, ex-prefeita do município de Olho d'Água Grande, e o escritório de advocacia Monteiro e Monteiro Advogados Associados, por meio de seu representante legal, senhor Bruno Romero Pedrosa Monteiro, com envio de cópia do inteiro teor deste acórdão para, querendo no prazo de 15 dias exercer o direito de defesa e o contraditório em relação às alegações suscitadas na presente representação. É como voto, senhora presidente, senhora conselheira substituta. Com a palavra o Ministério Público. Esse caso trata do já tão debatido questão dos precatórios do Fundef, e essa representação ela é especificamente dirigida ao município, à prefeitura de Olho d'Água Grande, e questiona apenas a contratação do escritório de advocacia que está promovendo a execução desse título judicial. Então, diz respeito apenas à contratação e eventual pagamento de verba advocatícia com os recursos do precatório do Fundef. Em síntese, essa representação tem como fundamento o fato de que esses recursos, como já decidido pelo Tribunal de Contas da União e pelo Supremo Tribunal Federal, são vinculados à manutenção e desenvolvimento, né, da educação básica hoje, antigo ensino fundamental. Então não pode ser destinado, não pode haver o desvio de finalidade para utilizar essa verba visando pagar honorários advocatícios decorrentes de uma contratação que também é ilegal, uma vez que se trata de ação singela, execução de título judicial, cumprimento de sentença contra a União. Não é uma causa complexa que demanda a contratação de um profissional especializado, e no caso concreto existe procuradoria jurídica já devidamente constituída nesse município de Olho d'Água Grande, e também tem uma grave irregularidade porque essa contratação ocorreu de forma informal entre a prefeitura e esse escritório de advocacia. Não há sequer processo administrativo ou contrato escrito nesse caso. Então é uma irregularidade também bastante grave. Em virtude disso, pleiteamos aí na representação a admissibilidade e principalmente o deferimento da medida cautelar
para determinar a suspensão imediata, né, desse contrato tácito firmado entre a Prefeitura e o escritório Monteiro, e com urgência que seja determinado ao gestor que se abstenha de promover o pagamento dos honorários advocatícios contratuais supostamente devidos em razão de demanda judicial que tenha por objeto a recuperação de valores a título de Fundeb, nos termos expostos na representação até a decisão final de mérito. É bom frisar que, nesse caso, a execução judicial ainda está em curso, então é possível e tempestiva essa medida cautelar. E também pedimos aqui, a título de medida cautelar, comunicar à Justiça Federal, nos autos do processo de execução que trata especificamente desse município, para que não haja liberação de valores a título de pagamento de honorários contratuais, considerando que esse Tribunal de Contas está apreciando a representação sobre a legalidade desse contrato advocatício que dá origem a um possível, eventual crédito que pode ser pleiteado lá no destacamento desse precatório. Enfim, outros pedidos de praxe aqui, como citação, enfim. Esses são os termos da representação do Parquet de Contas que eu reitero em toto. Em discussão, em votação, conselheira Ana Raquel. Eu acompanho o voto do relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, tenho ainda 8 processos para relatar. Todos eles tratam do mesmo objeto. E ao final chego à mesma conclusão, ou seja, a mesma decisão. Então eu vou passar a relatoria de um deles e vale para todos os demais, exceto com relação a alguns detalhes com relação ao valor, que no caso específico é irrelevante para a decisão do processo, mas eu reafirmo que todos eles tratam do mesmo tema, o mesmo objeto. Então, portanto, eu não vejo nenhum prejuízo em fazer a relatoria de um e nós julgarmos todos os demais. Vou fazer inicialmente a leitura dos processos para registro em ata. O primeiro deles é o processo 11.920 de 2019. O segundo, 11.944 de 2019. O terceiro, 12.118, 2019. O seguinte, 12.115, 2019. O próximo, 12.114, 2019. O seguinte, 11.969, 2019. O próximo, 12.095, de 2019. E o último processo TCAL número 12.113 de 2019. E agora passa a leitura do processo TCAL número 11.920 de 2019. Todos os processos, senhora presidente, senhora conselheira substituta e senhor procurador de contas, todos eles tratam-se de denúncia formulada pela empresa Equatorial Energia de Alagoas. E aí todos eles acompanham um ofício que tem o mesmo número, que é o número 907/2019. Nesse documento eles comunicam sobre a inadimplência no pagamento das contas de energia elétrica por parte de diversos municípios alagoanos. A partir de relatório elaborado pela denunciante, composição de 14 de outubro de 2019, portanto, há cerca de 60 dias, foram autuados diversos processos de fiscalização, um para cada município relacionado. No caso desses autos, trata-se de inadimplência da administração do município de Dois Riachos, que, segundo o relatório da denunciante,
de folhas 2 a 4, possui faturas de serviço de energia elétrica em aberto que totalizam R$ 6.121, dos quais R$ 2.654,94 corresponderiam a encargos moratórios, multas, juros e correção monetária. O Ministério Público de Contas se pronunciou nos autos por meio do parecer número 3084 de 2019 da primeira Procuradoria de Contas, pugnando pela admissibilidade e processamento da denúncia, nos termos do artigo 192 e 193 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Aqui eu faço também o registro da competência desta Corte de Contas para exame da matéria, e aqui eu faço a consignação dos dispositivos legais e constitucionais para exame, e assento que, conforme previsão regimental, o juízo de admissibilidade será realizado mediante análise sumária dos fatos e provas trazidos aos autos, ouvido o Ministério Público de Contas. As denúncias e representações autuadas nessa Corte de Contas devem atender aos requisitos indicados na nossa lei orgânica, que é a Lei 5.604/94, especialmente artigo 43, e na nossa resolução normativa número 003/2001, que é o nosso regimento interno, artigo 191 a 193. Para a admissibilidade da denúncia ou representação, os requisitos exigidos nesses documentos se referem a a denúncia deve se referir a administrador ou responsável sujeito à jurisdição do Tribunal de Contas, está redigida com clareza, conter nome legível, qualificação e endereço do denunciante, contém informações sobre o fato e a autoria, as circunstâncias e elementos de convicção, trazer indícios de prova e tratando-se de denúncia formulada por pessoa jurídica, como no caso destes autos, deverá ser instruída com prova de sua existência e comprovação de que o signatário possui habilitação para representá-lo. De plano, observo que a denúncia não está inserida... De plano, observo que a denúncia não está instruída com prova de sua existência nem documentação comprobatória de que o subscritor da denúncia possui habilitação para representá-la. Também não está redigida com clareza necessária, de modo a identificar o período a que se refere a inadimplência, o endereço do denunciante e informações sobre o fato e elementos de convicção. Destaque-se que a presente denúncia tem o mesmo objeto daquela examinada nos autos do processo TC número 2445/2019, arquivado por não atender aos requisitos necessários para sua admissão. Inclusive, eu fui o relator, se eu não me engano, desse processo. Eu já trouxe outros processos com esse mesmo objeto e relacionado a essa mesma empresa. E aqui, nessa Câmara Deliberativa, a Câmara decidiu por acompanhar o meu voto pelo arquivamento desse processo, e é o voto que eu trago nestes processos. E aqui eu ainda afirmo que os autos foram instruídos apenas com relatório produzido pela denunciante, contendo a relação dos clientes inadimplentes, que são as prefeituras municipais, e os valores do principal e encargos da dívida gerada pelo não pagamento das faturas de energia elétrica. E aí concluo que, em razão do exposto, o denunciante não cumpriu os requisitos objetivos exigidos para sua admissibilidade, resta impossibilitado o prosseguimento do processo, impondo-se o seu arquivamento. E assim é o voto. Portanto, presente os requisitos exigidos, tanto na lei orgânica quanto no regimento interno, para a admissibilidade da representação sob exame, voto no sentido de que esta Câmara Deliberativa, no uso de suas atribuições, decida por não conhecer da presente denúncia, por deixar de preencher os requisitos de admissibilidade estabelecidos na Resolução 003/2001, que é o nosso regimento interno, notadamente o artigo 191 caput e seu parágrafo 1º,
e também por dar ciência da presente decisão com envio de cópia deste acordo ao senhor Ramon Camilo Silva, atual prefeito do município de Dois Riachos, e determinar o arquivamento dos autos. É como voto, senhora presidente, senhora conselheira substituta, senhor procurador do Ministério Público de Contas. Com a palavra o Ministério Público. Como expôs o relator, é um processo decorrente de uma denúncia da empresa Equatorial Energia Alagoas, que sucedeu à Eletrobras, e como traz a relação de inúmeros municípios aí, diversos municípios que estão inadimplentes, o processo foi desmembrado e autuado um processo para cada município. Então temos aqui 9 processos, mas todos relativos ao mesmo assunto e a mesma denunciante, enfim, mudando apenas o município denunciado. E eu reitero o parecer do Ministério Público que opina pela admissibilidade ou processamento da denúncia visando apurar o débito decorrente do dano em razão do inadimplemento tempestivo das faturas de energia elétrica, que gera dano direto ao erário municipal em virtude dos encargos de mora decorrente os encargos de moras com juros e correção monetária, enfim. É apenas no tocante a esse aspecto que o Ministério Público entende que existe competência e legitimidade desse tribunal para resguardar esse possível débito aí que, por desídia do gestor, está sendo suportado aí pelo erário municipal. Então, opinamos pela admissibilidade, processamento e fazemos umas sugestões aqui de diligências para a instrução do feito, processamento do feito. Sugestões de praxe e de diligência. É o nosso parecer. Em discussão. Senhora presidente. Pode falar. Senhora presidente, eu já trouxe voto e já votei em outros processos, inúmeras vezes, esse processo da Equatorial e da antiga Eletrobras, pela admissibilidade dessas representações. Foi exatamente no processo que o conselheiro Sérgio trouxe nessa Câmara que eu mudei meu entendimento, concordando que os requisitos de admissibilidade não estavam presentes para o nosso recebimento. E votei pelo arquivamento do processo. Depois, refletindo e vendo como eu iria fazer com relação aos meus processos que eu ainda tinha no meu gabinete, analisei com calma os processos e verifiquei que tem alguns processos que só de encargos, de multa, juros, enfim, correção monetária, tem município que deve mais de 180 milhões, só de multa, encargos, enfim. E eu achei que as cifras que tinham lá eram muito grandes, né, e que não fazia sentido que a gente, estando diante de uma informação, mesmo que não preenchesse os requisitos de admissibilidade, ficássemos sem tomar uma providência, né, já que o que mais nós falamos aqui é que a gente tem que agir preventivamente, né, concomitante. Então, a gente estando diante de um potencial dano ao erário, simplesmente arquivar o processo não fazia sentido. Então, eu tomei, por decisão, pegar todos os processos que eu tinha com relação a essas informações que vinham do diretor financeiro da Equatorial e encaminhar um ofício a cada um desses municípios que ele se pronunciasse sobre uma série de questionamentos que nós fizemos, ou seja, se de fato havia esse débito, de quando era, quais eram os responsáveis pelos débitos, quais os valores, o motivo pelo qual não havia tido feito o pagamento, né? Por quê? Porque, na verdade, esses processos eles se proliferam aqui no tribunal. Então, assim, com relação a um município, eu tenho vários processos. Eu tenho processos desse mês, eu tenho processos de 2 meses atrás, eu tenho processos de 5 meses atrás. Então, vão ficar inúmeros processos, mesmo que eu receba esse processo não como representação,
mas sim como informação e gere processamento, eu iria ter vários processos do mesmo município circulando pelo tribunal. Então, não fazia sentido. Então, eu trouxe esses processos nesse sentido, ou seja, eu fiz os ofícios para cada um dos municípios que eu tinha lá na relatoria, inclusive comecei fazendo por aqui da substituição, os do conselheiro Cícero Amélio. E trouxe para a Câmara, com um voto nesse sentido, ou seja, pelo arquivamento da representação, tendo um ofício que faria apuração em um único processo. Então, eu iria arquivar esses processos de representação, por não haver os requisitos de admissibilidade, mas o processamento da informação do dano ao erário, do potencial dano ao erário, ele estaria garantido, digamos assim. Só que quando eu trouxe esses processos, foi há umas 2 sessões ou 3 sessões passadas, não houve consenso, porque eu trouxe o voto nesse sentido, o conselheiro Anselmo entendeu que deveria ser recebida a representação, e o conselheiro Rodrigo, que também não entende que a gente deve ficar recebendo representação, achou que eu deveria fazer essas diligências no próprio processo, antes de arquivar. E eu entendi que não, porque existem vários, eu não vou estar repetindo esses processos. Então, o que nós fizemos foi decidir que a gente iria afetar esse processo ao pleno, e assim foi decidido. E, inclusive, esse processo era para ter vindo hoje ao pleno, só que a minha assessoria terminou não pautando o processo. Então, esse processo ele vai estar na próxima sessão para ser decidido pelo plenário, né? Qual o procedimento que vai ser dado a todos esses processos da Equatorial, porque, na verdade, cada um está fazendo de uma forma, né? Então, nessa sessão, a minha sugestão é ou a gente deixar essa decisão desses processos para o pleno, ou então eu manifesto o meu voto nesse sentido, ou seja, de arquivamento e processamento desses processos através de ofício, ou seja, o tribunal realmente atuando de ofício, mas um único processo para cada município, para cada relator fazer com relação ao seu município, dentre aqueles que estão na lista dos inadimplentes, porque considerando que não se proliferaria uma série de processos, né? A gente não deixaria passar a irregularidade em si da questão do não pagamento e da ordem cronológica de pagamentos e, principalmente, evitaria um dano ao erário. Então, essa é a minha posição, e aí eu deixo para que Vossas Excelências decidam, e caso decida fazer a votação, o meu voto é nesse sentido. Eu também, conselheira, recebi em meu gabinete processos desta natureza, estou, inclusive, me debruçando sobre ele, que posição tomar, justamente no sentido de que outros colegas também, como agora, verificam que realmente é isso que acontece, que tem estão com processos da mesma natureza que eu, e entendo que talvez o melhor caminho seja mesmo uma deliberação no pleno, para que nós adotemos um único posicionamento. E eu acolho a sugestão de Vossa Excelência e gostaria de saber como se posiciona o conselheiro Sérgio. Senhora Presidente, eu queria também fazer esse registro. A gente já discutiu esse tema em outras sessões, só fazer o registro de que eu sempre adoto uma medida para ver se a gente consegue, digamos assim, recuperar um processo que ele tenha algum procedimento que deixou de ser, ou um documento que deixou de ser enviado, para tentar ver se ele recupera a possibilidade jurídica, legal, de seguir o prosseguimento, de ter o prosseguimento processual normal que deve ser dado aquele processo. Ou seja, da admissibilidade. Eu procuro entrar em contato com o denunciante ou o representante para que ele sane algumas pendências encontradas no processo, e a partir daí a gente
consiga vislumbrar assim, a presença dos requisitos para que eles sejam admitidos. No caso desses processos, existe não só uma, mas diversos requisitos aqui que não foram contemplados ou não foram atendidos para que o processo sequer seja conhecido por esta Corte de Contas. Então, existe esse impedimento legal aí. E segundo, é claro, de certa forma, acaba incentivando uma certa impunidade por parte dos gestores municipais, em razão de que o tribunal não, digamos assim, dá as costas para essa situação, esse tema. É importante realmente que o tribunal, digamos, adote alguma ação com relação para que se evite essa situação. Mas, no caso desses processos, a empresa encaminhou só uma relação de débitos dessas prefeituras. Aqui pode haver, por exemplo, como a conselheira Raquel aí citou, processos que prefeituras têm uma inadimplência aí de milhões. Quer dizer, você tem uma provável imputação de débito a um administrador público de milhões de reais. Só que pode ser mais de um, entendeu? Um determinado administrador há 10 anos, que ele foi o responsável pelo inadimplemento, não sabemos as razões, mas ele foi o gestor seguinte, pode não ter tido essa mesma, adotado esse mesmo procedimento e ter cumprido com suas obrigações com relação ao pagamento, já o gestor seguinte deixou, e daí por diante. Então a gente não tem nem como apurar aqui pelo processo os responsáveis, a responsabilidade de cada um desses gestores. Então isso aí pode vir de muito tempo atrás, pode ser deste ano, do ano passado e daí por diante. Então existe essa problemática. Então nós teríamos que instruir todo esse processo, apurar tudo isso aí. Então, assim, diante da demanda que requer todos esses processos, e não são só esses, aqui é só da minha relatoria, como Vossa Excelência bem colocou. Provavelmente Vossa Excelência recebeu esse processo, a conselheira substituta Ana Raquel também, e daí por diante. Então, o tribunal vai, para se debruçar sobre isso, todos esses processos, vai precisar de gente, de tempo, sabe, assim, de muita, de adoção de muitas medidas para instruir tudo isso aqui e chegar ao final disso aqui de uma forma que a gente consiga trazer para apreciação e responsabilizar esses gestores. Não que não deva fazer isso, só que diante de todo o nosso, digamos assim, nosso trabalho em relação aos outros processos e também do próprio conteúdo aqui dos autos, eu entendo que não seria o momento do tribunal fazer isso, pelo menos agora. Então, eu acho que a melhor medida aqui é arquivar. Agora, eu não tenho nenhuma objeção também de encaminhar lá para o plenário, para que isso seja apreciado lá. Mas, com relação a esses processos, eu entendo que tranquilamente que eles podem ser arquivados e a empresa pode procurar outros meios digamos, de reaver seus créditos, né? E de que o tribunal também possa responsabilizar esses gestores em relação, se de fato se confirmar o dano ao erário lá na frente, né? Em razão de uma decisão, por exemplo, uma decisão judicial ou extrajudicial que seja, que impute a administração pública municipal o pagamento desses encargos aqui que são, digamos, não são despesas próprias. Então aí o tribunal atuaria quando efetivamente ficar configurado esse dano ou prejuízo ao erário. Então eu penso dessa forma. Eu acho que nesse momento a gente poderia de fato dar o caminhamento que eu sugeri aqui
nesse processo. É como eu penso, senhora presidente. Então, conselheiro, Vossa Excelência mantenha o voto. Conselheiro, nesse instante, então, eu acompanho o voto apresentado pela conselheira